capítulo, para a árvore que for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Capítulo 42, aleluia, de Jó, 42, versículo 10, que diz assim, Jó 42, versículo 10: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Oramos a Deus. Confirma a leitura da tua palavra, e neste momento, na explanação da mesma, que o Espírito Santo de Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha fluir de forma poderosa e gloriosa, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, para falar de Jó, para falar um pouco deste homem, ou dessa experiência tão profunda e tão gloriosa, precisamos voltar um pouquinho à história e entender quem é este homem, de onde que ele veio, qual a idade deste homem, o que aconteceu deste homem, por que sobreveio sobre este homem tantas dificuldades e como um ser humano poderia superar tal dificuldade. A história bíblica nos revela que Jó viveu no período em que Abraão também estava na terra, ou seja, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Abraão foi um grande homem, um precursor da fé, um homem que havia sobre ele uma fé sobrenatural, um homem que era conhecedor das grandezas do Senhor, um homem que acreditava em tudo quanto Deus falava. E o acreditar não é o suficiente, ele acreditava e obedecia. E o grande problema nos dias de hoje é o chamado obedecer, é o chamado entender a vontade de Deus, o que Deus quer para nós, e lutar contra a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jó, a história bíblica diz que Jó viveu neste período, e ele viveu não pouco, ele viveu durante muitos anos padecendo uma grande enfermidade. Nasceu, era rico, nasceu e com seus negócios, com seu trabalho, com a obediência a Deus, este homem agora chegou a ter uma intimidade com Deus. O homem que tem intimidade com Deus, ele não vive, mas Cristo vive nele. Amém. Ele tem que saber que a sua vida tem que estar em Cristo Jesus. Não tem que estar limitado aos problemas da terra, não tem que estar limitado às dificuldades do dia a dia, não tem que estar limitado às coisas que nós gostamos de fazer, mas sim à vontade de Deus. E agora que Jó, este mesmo homem, viveu aproximadamente, teve uma vida de 140 anos, viveu 140 anos, e depois deste período, este homem viu a riqueza, viu o poder, viu a majestade de Deus, viu maravilhas. Mas este homem também, neste mesmo período, a obediência com que ele teve do Senhor fez com que ele crescesse. Mas Deus permitiu que ele fosse uma testemunha de Deus na terra, que através dele ele viesse julgar por terra uma tese que o homem não é obediente a Deus, uma tese de que o homem não obedece, não tem condições de obedecer, estando em dificuldade. Queridos, nós estamos aqui, quantos aqui estão passando por prova, por dificuldade financeira, dificuldade na família, dificuldade nos seus negócios? O que tem a ver? Paulo diz: o que pode nos separar do amor de Cristo? A fome, a espada, a nudez, o perigo. Em todas essas
coisas, somos mais do que vencedores. Pergunto para você: na sua dificuldade você tem sido vencedor? Nos seus problemas você tem sido vencedor? No seu dia a dia você tem sido vencedor? Ou você tem sido aquele que diz: não dá mais, isso não dá para mim, olha, eu não concordo com isso, não dá para mim, eu vou parar? Você tem deixado muitas vezes a desejar diante do seu Deus, um Deus que te pegou, te formou, te criou e acredita em você. Quantos de nós muitas vezes abandonamos o barco, abandonamos a igreja, abandonamos uma forma de servir o Senhor, que é a igreja? Que é a igreja? Eu sirvo ao Senhor em casa. Mentira, que o diabo é encontro do diabo. Não, nós servimos ao Senhor porque a Bíblia diz que precisamos estar unidos, juntos, unidos. Mas muito bem, esse homem que foi quase um sacerdote daquela época, ou seja, ele foi quase um sacerdote na época de Abraão, porque o livro de Jó foi escrito pelos patriarcas, foi antes de Abraão. Pastor, mas bem adiante. Não, inclusive quem escreveu esse livro é um desconhecido, mas há aqueles que dizem que quem escreveu foi Moisés. Há os eruditos que dizem que foi Moisés que escreveu, mas o certo é que a experiência desse homem foi tão palpável, e nós precisamos viver essa experiência hoje. Precisamos olhar e ver as dificuldades que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, o dia a dia. São tantas dificuldades. Vivemos às vezes servindo a Deus, ainda hoje conversando com um determinado senhor, e ele disse: pastor, por 1, 2, 3 vezes eu estava vindo da casa do Senhor, eu estava vindo de uma determinada igreja, eu estava fazendo a obra de Deus, pastor, mas vindo de lá, eu encontrei com a dificuldade, encontrei um problema, e problema que tem me custado muito dinheiro, e tem gastado choro, e que muitas vezes eu tenho sido penalizado, mas eu estava vindo da casa do Senhor, ou eu bati o carro, ou eu fui abordado por polícia e fui multado, ou coisa parecida, mas eu estava vindo da casa do Senhor. Oi, não tem nada a ver, Deus me chamou e te chamou para ser provado, mas para vencer. Não é só você que passa por luta. A Bíblia diz que Jó era um homem que tinha toda a riqueza. Os seus filhos, as suas filhas eram formosos, os seus camelos. Jó era um homem que lá no meio do deserto tinha uma frota de táxi, tinha uma frota de limousine. Naquela época, pastor, naquela época não tinha, mas tinha uma frota de camelo, era a coisa mais chique daquela época. A frota de camelo, ele era um homem poderoso, mas era um homem que servia ao Senhor, servir a Deus. Muitas pessoas, quando estão no patamar financeiro, eles sabem, mas se a coisa fica mal, se a coisa, declina, ele também não quer saber. Quando está bem com a esposa, está bem com o esposo, está bem com os filhos, está bem com a sociedade, tudo bem. Mas quando ele abandona, quando ele perde isso, ele diz: Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu, ele está te provando e vai te levantar. Olha aqui, presta atenção aqui. A Bíblia diz que este homem, Jó, depois de entrar num patamar de glória, de honra, era o homem mais rico do Oriente, era o homem mais poderoso do Oriente, era um homem que todos balançavam ou declinavam diante dele. Mas um dia, a Bíblia diz que todos olhavam para ele e diziam: olha aí, como é que anda com belas roupas, olha aí como que anda com belos carros, olha aí, tanta riqueza. E Satanás sobe a presença de Deus, sobe a presença do Senhor de Deus. Olha, eu estava observando Jó. Vixe, como é que está meu servo? Olha, estava lá, também com tanta riqueza, também com tanta saúde, também com tudo tão bom que ele tem que servir mesmo. Eu disse: não, ele não me serve por isso não, ele não me serve por isso não. Ele me serve porque acredita em mim. Ele me serve porque ele é um homem voltado para mim. Senhor, tira os bens dele para ver. Tira. Se tu tirar os bens dele, se tu tirar a família dele, se tu tirar os carros, os camelos que ele tem,
pode nos separar do amor de Deus? Nada, Jesus. O que pode nos separar? Deus muitas vezes nos escolhe a mim, escolhe a você para passar por um momento de prova, por um momento de luta. Eu pergunto para você: Jó passou, Jó superou, e você tem superado? Como é que tem sido a sua vida? Aleluia! Jó superou. Oh, no momento em que ele tinha que chorar, ele adorava a Deus. E você, como é que tem sido? Papai, olha aí. Oh, é muito bom viver de jet ski por ali, morar numa casa de beira de praia. É muito bom. Oh, mas se você perdeu tudo, e se você tem que recomeçar, e se você tem que confiar no Senhor, como é que está você? Deus está olhando para você e está escolhendo você para ser uma testemunha viva dele aqui nessa terra. Oi, presta atenção. O Senhor olhou para você, escolheu você como uma testemunha viva. Como que você estaria? Como é que você estaria? Olha para dentro de você agora. Olha bem para você. Eu sentei ali hoje, sério, vim, falei 2 ou 3 palavras com o rapaz, com o nosso DJ, né, o sonoplasta, e sentei. Eu devo ter falado um pouco com outras pessoas, e Deus vem falando comigo. E Deus vem falando comigo: será que todos que estão aqui são testemunhas? Será que todos, ao passar por uma prova, por uma luta, continuará de pé? Será? Ou só no momento que está tudo bem? Só no momento de bonança? Só no momento de alegria? Só no momento em que é só alegria? Será? Oi, preste atenção, a Bíblia diz que Deus olha para Satanás, olha para Jó e diz: oh, Satanás, tu está enganado, aquele homem me serve. Será que você também está servindo a Deus como Ele te escolheu? Ele acredita em você. Ele acredita em você. Deus grande. Presta atenção agora. Meu Deus. Nós gostamos de ficar tranquilo, Olha aí, Jesus. queremos estar bem. E é preciso. Mas Paulo diz isso não. Você está achando que Jesus veio na terra? Ele veio aqui só para passar a mãozinha na cabeça, para unir. Ele disse que veio trazer guerra. Ele veio trazer espada. Ele veio trazer fogo. Oi, e você? Como é que está você? Mas essa espada, essa guerra, essa prova, é você, igreja, que tem que estar preparado. É você que tem que estar preparado. Ele acredita em você. Ele confia em você. Quantos estão se desmartelando diante de tão pequenos problemas? Diz que não dá mais. Bobagem. Que bobagem. Se distancia. Se vira as costas para o mestre. Se vira as costas para o poderoso. Mas ele tem uma esperança. Eu tenho uma palavra para você. A Bíblia diz que agora Deus não deixa ninguém solitário. Deus não abandona o homem por completo. Deus me permite que o homem passe por uma prova. Jó não era um homem qualquer, era um servo do Senhor, era um sacerdote de Deus, era um homem que servia e tinha intimidade com Deus. Deus lhe tira tudo, permite que ele perca tudo para provar a sua fé. Não há outra história semelhante.